Eu sou o professor Fábio Barros de Matemática e hoje nós vamos discutir um tema muito importante relacionado à matemática. Esse tema é de respeito a projeções e vistas ortogonais. Então, vamos direto aqui para os slides para que a gente possa compreender e discutir sobre esse tema. Esse tema está previsto nos documentos oficiais relacionados ao currículo, mais precisamente a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. E a habilidade está descrita para o 9º ano da seguinte forma: reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. Então, repare aqui que nós temos o reconhecimento de vistas ortogonais e a parte prática, que é aplicar esse conhecimento para desenhar esses objetos após reconhecê-los. Então, para isso, nós vamos começar falando de projeção ortogonal de um ponto. Mas o que seria a projeção ortogonal de um ponto P qualquer sobre um plano alfa? Bem, a projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é justamente o ponto de interseção, que eu chamei aqui de P', da reta perpendicular a esse plano e que passa por P. Se o ponto P pertence ao plano alfa, então essa projeção é o próprio ponto P, logicamente. Então, de forma estática, nós podemos observar essa situação na imagem a seguir. Observe aí o ponto P, o plano alfa e a projeção desse ponto P sobre o plano alfa perpendicularmente, ou seja, formando o ângulo de 90 graus. Tá? Essa reta azul é a reta perpendicular ao plano. Então, de forma estática, nós temos essa imagem. Agora, eu preciso mostrar isso para vocês de forma dinâmica. Então, observe no applet elaborado para facilitar a compreensão. Do lado direito, nós temos a janela de visualização 3D, onde nós podemos dinamizar aqui o plano alfa, o beta, como a gente queira chamar. De forma dinâmica, a gente consegue observar o movimento, né? Porque o applet permite. Então, eu quero mostrar para vocês justamente a projeção de um ponto que está localizado aqui nesse espaço sobre esse plano alfa, né? Que está representado de azul. Então, essa projeção ortogonal, dinamicamente, está aqui representada. Então, se eu mudar aqui a posição do ponto A, seja ele qualquer direção, a sua projeção também vai acompanhando. Isso tem que ficar claro para vocês. Aqui, a perpendicularidade garantida, 90 graus, com o plano alfa. Isso, dinamicamente, é muito importante percebermos. Voltando ao nosso slide, a gente tem aqui a forma estática e vamos dar continuidade aos conceitos relacionados ainda à projeção ortogonal. Então, diante disso, nós temos projeção ortogonal de uma figura geométrica. Então, agora, a projeção ortogonal sobre um plano alfa é de uma figura e não mais de um ponto apenas. E como é que se dá isso? Então, a projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano alfa é a figura formada pelas projeções ortogonais de todos os pontos da figura dada sobre esse plano. Então, eu já estou pegando o conceito anterior e utilizando agora, só que para a figura geométrica. Então, de forma estática, nós temos um exemplo aqui de um triângulo ABC, na figura indicado, e a sua projeção sobre o plano alfa, que forma o triângulo A', B', C'. Então, aqui nós observamos de forma estática como é o funcionamento
né, de uma projeção ortogonal de uma figura geométrica num plano qualquer. Continuando, temos que ter muita atenção, pessoal. Nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura que se projeta. Isso é muito importante. Vamos observar isso aqui atentamente. Nessa figura à esquerda, nós temos um segmento CD, cuja sua projeção está sobre um plano beta, projeção ortogonal, que gerou o segmento C', D'. Repare que, neste caso, eu considero que o segmento CD é paralelo ao segmento C', D'. Isso garante que o comprimento do segmento C', D', que representa a projeção de CD, é igual ao comprimento CD, o original. Então, aqui a forma se mantém, né? A forma se mantém e o comprimento se mantém. Já na figura à minha direita, eu tenho um segmento AB e fiz a sua projeção sobre o segmento, sobre o plano alfa. A sua projeção é o segmento A', B'. Neste caso, o segmento AB não é paralelo ao segmento A', B', ao plano alfa, na verdade, né? Esse segmento não é paralelo ao plano alfa. Neste caso, o que vai acontecer? O segmento A', B', ele não é do mesmo tamanho do segmento AB. Não mantém, portanto, a igualdade aí. Então, de forma dinâmica, a gente pode visualizar isso também aqui no Applet. Então, voltando lá no Applet, nós temos aqui um ponto A já representado anteriormente. Vou representar aqui um ponto B, ó, o ponto B, e a projeção do ponto B. Vou formar o segmento AB. Inicialmente, o segmento AB, reparem, ele não é paralelo ao plano azul. Ó. Portanto, a sua projeção não vai ser igual ao segmento, o comprimento original. A projeção não vai manter essa igualdade, né? Portanto, neste caso, a gente tem aqui uma situação da figura que nós vimos estaticamente anteriormente, da figura 2. Agora eu vou colocar esse segmento AB paralelo ao segmento A', B', ao plano alfa, ao plano azul. Então, vamos colocar aqui esse segmento paralelamente. Aqui, ó, paralelo. Se a gente visualizar, agora nós temos, ó, um segmento que mantém aí, por ser paralelo ao plano alfa, que está destacado de azul, mantém o mesmo tamanho, né? Então, essa observação é muito importante. Além disso, é importante a gente destacar também nessa situação que, se esse segmento AB for perpendicular, atenção, se ele for perpendicular ao plano alfa aqui de azul, a sua projeção vai ser apenas um ponto. Isso é muito interessante, nós enxergarmos aqui dinamicamente. Ó. Então, eu vou procurar aqui colocar de tal forma que o segmento AB, a imagem formada, fique perpendicular ao plano azul. Então, vamos colocar aqui alguns valores, tá? Para que a gente possa perceber essa situação. Vou colocar aqui B igual a 1, B1 igual a 1 também, ok? Vou botar aqui o A igual a menos 2 e o A1 igual a menos 2 também. Repare aqui, nesse caso, a gente vai ter justamente essa situação de perpendicularidade. Aqui, ó. Ó, vamos olhar de cima. Ó. Repare que a projeção é apenas um ponto. Ó. Então, por quê? Porque o segmento AB é perpendicular ao plano considerado aqui alfa. Ok? Então, voltando lá ao nosso slide,
Nós vimos, então, dinamicamente essa situação. Vamos prosseguir. Agora vamos falar de vistas ortogonais, que vai se embasar em projeções vistas anteriormente. Então, o que vem a ser as vistas ortogonais? Vistas ortogonais são as representações das figuras não planas, figuras espaciais, por meio de figuras planas com a utilização das projeções ortogonais. Dependendo da posição que se observa o objeto, temos as seguintes vistas. Vista frontal, que é a posição de observação é a posição horizontal. A vista superior, cuja posição de observação é uma posição vertical. E a vista lateral, que pode ser direita ou esquerda, que é uma vista cuja posição é de perfil. Então, observe a imagem. Nós temos aqui um dado e um observador. Esse observador está numa posição horizontal a esse objeto. E aqui no fundo, nós temos um plano que está recebendo a projeção ortogonal, ou seja, gera a vista frontal nesse plano, o plano de projeção. Então, o observador está vendo justamente o que aparece aqui nesse plano de projeção, na sua vista frontal. O mesmo objeto, agora representado, visto de cima de uma posição vertical, ele vai gerar no plano de observação justamente essa imagem que está aí destacada, o número 2 do dado, no caso. E vista lateral esquerda, neste caso, no plano de projeção vai ser gerado essa imagem aí, que é o número 3, que o observador está olhando neste caso, nesta situação. Então, dependendo da posição do observador, é possível ter essas imagens, no plano de projeção. E é isso que a gente vai dar atenção agora, a partir de agora, dessas vistas. Então, muita atenção. Dependendo da forma do objeto, considerando partes de sua superfície, podem ficar ocultas em relação ao sentido de observação. Então, depende do objeto, da forma do objeto, algumas partes podem ficar ocultas, ou seja, elas não vão ser geradas lá no plano de observação do objeto. Observem a imagem. Essa figura é um sólido aí geométrico. Nós temos várias imagens desse sólido, várias projeções. A vista de frente, a projeção vista de frente vai gerar... O que é que o observador vai ver aqui? O número 1 e o número 2, aqui no fundo. A vista superior, quando olhar de cima, o observador vai ver o número 4, o número 5, o número 6 e o número 3, que está aqui gerado no fundo. E vista da lateral de perfil, no caso a lateral esquerda, o observador vai ver o número 7. Repare que o número 8 ele fica oculto aqui, ele não aparece, mas ele faz parte aqui do número 7, olhado de lado, de perfil, lateral esquerdo. Então, essas são as projeções. Eu gostaria de mostrar agora para vocês, dinamicamente também, esse processo, que aqui está estático, com outra figura, que pode ajudar nessa compreensão nesse momento. Então, vamos observar aqui, por exemplo, este sólido. O cubo. É um sólido geométrico que está localizado aqui num ápice. Repare que no plano do fundo, eu posso gerar a vista frontal desse objeto. A vista frontal dele. No plano de baixo, abaixo do objeto, a vista superior desse objeto. É o que o observador vê, quando ele olha de cima. E, por fim, olhando de perfil, a vista lateral esquerda desse objeto. Então, você observa que, à medida que
eu altero também aqui a forma desse objeto, a posição dele, a sua vista frontal, superior e lateral também vão sendo modificadas. Isso é perceptível aqui dinamicamente. Tá? Então, outra possibilidade, que é muito interessante também, é o cilindro. Olha só, se a gente vê o cilindro aqui, ó. Cilindro, uma figura espacial, um corpo redondo. A sua projeção vista de frente, olha o que gera, olha, um retângulo ó, lá atrás. Ó. É impressionante isso. Ó. É a vista frontal. A vista superior vai gerar um círculo no plano de baixo. Ó. Um círculo. E a vista lateral, também um retângulo. Ó. Vista de perfil, ó, lateral esquerda. Ok, pessoal? Então, aqui dinamicamente a gente pode observar esse processo. Eu posso alterar aqui as dimensões do cilindro, que as suas projeções automaticamente também serão modificadas. Ok? As vistas desse objeto. Então, voltando à nossa apresentação, no slide, dando prosseguimento ao assunto discutido, eu vou deixar aqui para vocês alguns passos para atender a segunda parte da habilidade, que é aplicar, ou seja, desenhar as vistas superior, frontal e lateral. Então, esses passos são os seguintes. Ó. Primeiro passo, definimos qual é a vista frontal do objeto, que determina a disposição das outras vistas. Geralmente, é a vista com mais detalhe da forma do objeto, ou a vista apresentada na posição de utilização da peça considerada. Isso é importante, é o primeiro passo logo, definir qual vai ser a vista frontal. O segundo passo é a parte de identificação das dimensões desse objeto, definindo largura, altura e a profundidade. E o terceiro passo é anotar quais as vistas serão usadas, imaginando um plano rebatido. Isso ficaria mais ou menos assim, gente, esses três passos. Ó. E, imaginando aí uma figura, né, que eu chamei de 1, à esquerda, central, a figura 2, já com as dimensões do objeto, já foi definido aqui o passo 1, que é a vista frontal desse objeto, e aqui o plano rebatido, já definindo as vistas que eu vou desenhar, vista lateral, vista frontal e a vista superior. Os passos seguintes, passos 4, 5 e 6, já é a parte prática, né? Desenhamos a vista frontal no local destinado, em seguida a vista superior, puxando as linhas auxiliares, e por fim, de maneira análoga, desenhamos a vista lateral, direita ou esquerda do objeto, tá? Assim como você definir. E ficaríamos com essa situação aqui ilustrada. Ó, do objeto considerado. Temos a vista, o passo 4, a vista frontal, aqui representada. Puxamos as linhas nos vértices dessa linha frontal e construímos aí, então, a vista lateral direita e a vista superior desse objeto. Isso tem que ser feito de forma prática, né? Que, no caso, nesse momento, não temos essa possibilidade. Mas deixo aí a dica para vocês. Vamos para algumas questões bem rápidas aqui que eu selecionei para a gente discutir um pouco. Primeira questão. Avalie se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. A projeção ortogonal de um segmento de reta PQ sobre um plano alfa que não tem pontos comuns com PQ sempre é um segmento de reta. Sempre é um segmento de reta. Olha só, vamos analisar com calma essa afirmação. Primeiro, o segmento PQ, ele não tem ponto em comum com o plano alfa, ou seja, ele está fora do plano alfa. O segmento PQ está fora. Muito bem. Nós vimos dinamicamente que se esse segmento PQ for perpendicular ao plano alfa, a sua projeção ortogonal será representada apenas por um ponto. Portanto, essa afirmação é falsa.
né? E a justificativa é justamente essa. Por quê? O segmento PQ, se for perpendicular ao plano alfa, ele não vai ser um segmento, a sua projeção não será um segmento, será apenas um ponto. Questão número 2. Exame Nacional do Ensino Médio. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir. E Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide de base quadrangular. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é: então aqui está a pirâmide, a qual ele deve ter como referência, e as alternativas do item. Então vamos tentar aí descrever o que o comando está pedindo. Então eu coloquei aqui a pirâmide novamente. Então o comando diz que ele vai inicialmente do vértice A ao vértice E. Está destacado de vermelho. Então a projeção desse segmento no plano, que é a base da pirâmide, o plano que a gente vai considerar a nossa projeção, é o seguinte, ó. Está aqui a projeção, é de azul destacado. Então, a projeção do segmento AE é esse segmento azul destacado. Depois, ele vai do vértice E ao vértice M. E aí, nós temos novamente um segmento no plano dessa pirâmide que representa a projeção desse segmento, novo deslocamento EM. E, por fim, ele segue do M ao C. Neste caso, o MC já faz parte, esse segmento já está no plano, portanto, a sua projeção é o próprio segmento MC. Então, representando isto no plano, nós ficaríamos com essa imagem, o ABCD, o quadrilátero, e a projeção do caminho feito pelo João. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Vamos em frente. Por fim, questão 3. Observe a peça representada. Identifique cada vista ortogonal dessa peça apresentada no desenho abaixo pela perspectiva cor. Então, nós temos essa peça. A cor amarelo, verde e laranja representam, cada uma delas, uma determinada vista. Vamos destacar aqui. Amarelo seria a vista frontal desse objeto. Laranja seria a vista superior desse objeto, que o observador viria de cima. E a verde seria a vista lateral esquerda desse objeto. É bem tranquilo essa questão só de identificação. E agora eu faço minhas considerações finais dessa aula. Primeiro, nós vimos na aula de hoje que as vistas ortogonais de um objeto são representadas por meio de figuras planas geradas a partir das projeções ortogonais desse objeto num plano. 2. As vistas ortogonais, de acordo com a posição do objeto, do observador, pode ser frontal, superior ou lateral, esquerda ou direita. Outro ponto importante é que a gente utiliza isso, as aplicações das projeções ortogonais são fundamentais, por exemplo, para o setor industrial, pois são utilizadas para gerar diferentes perspectivas do objeto a ser fabricado. Então, isso, eles têm uma ideia de custo e de outras variáveis. 4. As projeções ortogonais são utilizadas também em outras áreas do conhecimento, como a engenharia, a arquitetura e urbanismo, e também o desenho técnico.
Bem, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que você especificamente estude mais esse tema para que aprofunde os conceitos aqui apresentados. Muito obrigado.